Hoje a gente tem vivido situações que acho nunca passamos, né? Em nenhum momento por situações parecidas como essa. Então, os nossos recursos anteriores, né, de vida, antes da quarentena começar, se vocês forem perceber, eles não estão mais, né, servindo, né, para o que a gente tem vivido hoje. Então, a gente tem um aumento grande de aumento das emoções negativas, né, numa intensidade muito alta, né, e prejudicial, principalmente para as mães, né. Então, o que a gente nota, né? A gente está em casa 24 horas com os filhos, com o marido, né? Tem outras configurações familiares de às vezes você está com os seus pais idosos dentro da sua casa também. Às vezes você tem outra configuração, por exemplo, você tem às vezes um profissional de saúde dentro da sua casa que está na linha de frente, né? Lá do hospital, combatendo, né? Os nossos soldados, né? Que hoje eles usam jaleco branco, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de configurações e é automático, tá? Que de alguma forma isso gere aumento de não só de ansiedade, né, de medo, né, e acaba trazendo muito transtorno para a gente, tá? O pessoal do Facebook que tá aí, eu tô tentando me direcionar aqui para o Instagram também, tá? Então, às vezes eu não vou estar olhando diretamente pro vídeo de vocês. Então, aí a gente começa a perceber, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Esses sintomas, essa ansiedade, é muita irritação, é muita discussão, é muita insônia, né? Às vezes dá até falta de apetite, e eu não sei lidar com meu filho que chora, eu não sei lidar com o meu pai que é teimoso, né? Que quer ir para a rua, tal. Então a gente começa a ter demandas, né? No nosso cotidiano que a gente perde o rumo, né? Então, imagina, né? Uma mãe que trabalhava fora, que enquanto o filho estava na escola, né? Então, ela tinha todo o tempo para ela desempenhar bem, né? O trabalho dela. Aí agora o filho está em casa, ela está 24 horas com esse filho. Então, aquela mãe, por exemplo, que quando o filho nasceu, 4, 5 meses, o filho já foi para o berçário, e hoje ela está tendo que lidar com esse filho 24 horas, coisa inédita para ela. O marido, às vezes, também, né, está em casa. Ela está tendo que fazer trabalho, né, home office, ela tem que trabalhar em casa com o filho batendo na porta. Então, é muito difícil, né, gente? E outra, e os cuidados da casa, né, que antes a gente não tinha essa demanda, né, principalmente para a mulher que trabalhava fora, e hoje a gente está tendo que fazer almoço todos os dias, janta todos os dias, né? E parece que não rende, né? A comida acaba muito rápido. E outra coisa, né, gente, que eu não sei para vocês, mas para mim está sendo bem difícil, né? Eu tive que dispensar a minha diarista porque ela é do grupo de risco. Então já viu, né? Que loucura que é, né? Nós que temos uma dinâmica de, né, ter alguém para auxiliar a gente na nossa rotina, para a gente sair, né? Não dá para fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Então a gente precisa de pessoas, de um grupo de apoio, né? São as diaristas, às vezes os pais, as mães, né? Para poder ajudar, né, a gente a desempenhar um bom trabalho, porque, né, não somos mulheres maravilhas, apesar de que às vezes a gente acredita que tem que ser, né? Então, imagina, né? Você tem que distribuir tempo entre os filhos, entre o seu trabalho, a atenção para o seu marido, que ele também vai querer atenção, né? Agora a faxina, né? Os cuidados alimentares. Tem mães que têm que virar professora na quarentena, da noite para o dia. Então, assim, gente, não é fácil, é difícil. Ontem minha filha de 5 anos estava me cobrando atividade. Mãe, eu quero ser inteligente. Cadê as atividades da escola? Eu falei, filha, eles não mandaram, né? E eu tenho que procurar. Fui até procurar algumas atividades para ela e ela acertou todas. Eu falei, eu tô fraca como pedagoga, né? Até porque eu não sou. Então, gente, é muito desafio, né? E é uma sensação, às vezes, de culpa, né? Nossa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu tô perdendo controle.
E aí, pronto, né? Aí os sintomas começam a aparecer. E realmente a gente perdeu o controle, né? Não só as mães perderam o controle, mas as autoridades, os governadores, né, os médicos, os cientistas, todo mundo perdeu o controle. Por que, que as mães não perderiam, né? Então, gente, o que, que eu queria, na verdade, focar um pouco a nossa live numa angústia que eu tenho percebido, né, com as mães nesse período de quarentena, que é exatamente como lidar com as emoções dos filhos, né? Não só com as dos filhos, mas assim, a angústia maior de todas nós é: ai, minha filha não para de chorar, meu filho só fica irritado, ele tá bravo, ele bate nas coisas, ele joga as coisas na parede, quer quebrar tudo, quando eu chego perto ele chora, tal. Então, vocês já pararam para pensar que eles também saíram da rotina, né? Que eles também, de alguma forma, eles estão estressados, ansiosos, irritados, porque a rotina deles também mudou drasticamente, né? Então, imaginem, se nós adultos já estamos irritados, porque foi tirado o nosso chão praticamente, né? A gente perdeu uma rotina que a gente dominava, conhecia. Nós ficamos ansiosos, irritados, com muito medo, porque, gente, né? Quem não tá com medo num momento desse? Então, se nós estamos ansiosos, né? Às vezes até com crise de ansiedade, com insônia, por que, que as crianças vão ser diferentes? Elas não vão. Então, elas vão sim demonstrar medo, receio. É normal, Gisele. Ela vai pedir mesmo atenção, viu? Ela vai pedir, porque uma coisa que é importante, né? É difícil mesmo também não entrar em conflito com o marido, então eu vou falar um pouco disso também. Mas, assim, pensando um pouco nas crianças, a criança, ela tem um cérebro imaturo ainda, né? Então, muitas das coisas que ela ouve, que ela vivencia, ela ainda não sabe discernir o que é real e o que não é real, o que é fantasia, por exemplo, né? Principalmente as crianças menores de 3 anos, ela fantasia muita coisa ainda, né? As maiores não, elas já começam, né? Elas já começam a ter um pouco mais de construção de realidade sobre o cotidiano delas. Agora, o que, que eu queria que vocês começassem a perceber? Da mesma forma que a gente está sendo educado, né? Para poder entender o que, que o vírus faz, qual que é, né, o risco, a ameaça que ele traz, a gente também tem que fazer isso com os nossos filhos. Eles também estão vendo as coisas acontecendo, eles precisam de orientação. E o pior, se eles ficarem ouvindo coisas que não devem, aí sim o estrago é gigantesco. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, mas, por exemplo, quando você fala da criança pedir atenção o dia todo, olha que interessante, né? Eu sou psicóloga, já tem 9 anos, né? Minha filha tem 5, a mais velha. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, acho que logo depois que a Eloá nasceu, que é de 3, que eu percebi, claro, essa necessidade louca dela de querer atenção. Não, eu quero mais atenção, ficar desesperada. Isso acontece muito, né? Quando vem o segundo, né? O primeiro fica desesperado. E aí, às vezes, por exemplo, ela quer atenção na hora que eu vou fazer almoço. Aí eu falo, filha, a mamãe tem que fazer almoço, a gente tem que ter papá, não sei o quê. Como que eu vou te dar atenção agora? E eu virava as costas e ela abaixava a cabecinha e saía frustrada, né? Aí, com o tempo, o que, que eu aprendi? Isso deve ter uns 2 anos para trás, tá, gente? Para você ver, eu não sou imune também, né? A gente tem que criar conhecimento, até porque eu não atendo criança, tá? Eu só atendo adulto. Eu faço orientação de pais, mas eu não atendo criança. Então, eu comecei a perceber que, assim, não precisava eu rejeitá-la, né? Olha, agora eu vou fazer almoço, não vou ficar com você. Gente, tudo bem, a gente tem que fazer almoço? O que, que são 5 minutos que a gente vai disponibilizar de atenção para um filho? Esse almoço, ele pode esperar 5 minutos, não tem problema nenhum. Então, Gisele, quando a sua filha de 9 anos te pedir atenção, você dá, não rejeita. Pode ser a hora que for, tá? Só se for uma hora que realmente você não pode parar, você tá no telefone conversando com alguém, uma coisa que não dá para você interromper.
Mas se der para interromper 5 minutos, senta do lado dela no sofá, no chão, não sei aonde que ela te pedir. Mãe, vem brincar comigo, vem me ajudar com isso, tal. Senta e fica 5 minutos. Interage. Faz o que ela tá te pedindo, tá? Quando dá os 5 minutos que você vê que, tipo, você agradou, que você foi lá e falou para ela, olha, você é importante para mim, eu vou fazer o que você está pedindo, tá? Aí você sente e fala, filha, olha, então a gente já brincou um pouquinho, tá? Agora a mamãe vai fazer almoço, ok? Depois a gente termina. E levanta e sai. Gente, isso tem um poder que vocês não têm noção. Porque a criança não quer 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Ela só quer ser atendida. Ela quer só atenção. Ela quer se sentir importante. Ela quer saber que ela tem pertencimento àquela mãe, né? Aquela família, aquela casa, entende? Então, 5 minutos e fala, olha, agora eu tenho que fazer tal coisa, tá? A gente precisa almoçar. Você vai ver como que vai mudar. Depois você me conta o resultado. E aí você falou um pouco também que é difícil não ter conflito com o marido. Por quê? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo ansioso, todo mundo irritado, com medo de um monte de coisa. Então, eu vou falar um pouco, né, no decorrer da live sobre essas questões. Então, na verdade, assim, o que eu queria que a gente precisasse pensar um pouco, principalmente com as crianças, né? De alguma forma, a gente está sendo educado, né? Para entender o que é o vírus, o que é a ameaça real, né? O que o vírus traz de ameaça. Então, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos também, tá? Mas uma coisa que é importante, gente, que eu já percebi na minha casa, tá? E que eu diminui muito. Então, noticiário é um perigo para a criança, tá? Porque eles não sabem filtrar informação. Então, quando vocês forem assistir noticiário, tentem assistir no horário que a criança não esteja ouvindo, tá? Ou muito baixinho para ela não perceber o que está sendo falado. Porque já aconteceu aqui em casa da minha filha de 3 anos, falar, mãe, olha, o corona morreu não sei quantas pessoas. Isso é um perigo. Por quê que eu falo para vocês? Quando vocês ficam sabendo lá, 700 pessoas morreram, o que vocês pensam? Qual a sensação que vocês têm? Medo, né? Óbvio. Medo, como normal, é uma ameaça. A criança, ela não faz uma leitura, né, com mais racionalidade do medo como nós, adultos, tá? Ela pode começar a desenvolver sintomas de ansiedade, até crise de ansiedade, porque ela não sabe filtrar. Então, para ela, tudo é uma ameaça. Tudo ela vai ver como ameaça. Então, a gente, primeiro, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente for falar para a criança o que está acontecendo, tem que explicar. Olha, é o que eu falo para as minhas filhas. Filha, tem um bichinho lá fora que está deixando as crianças e as pessoas doentes, principalmente os vovós, as vovós, né? E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pôr máscara, a gente não pode sair, não pode ir para a escola, só pode ir no mercado, né? Inclusive, a minha filha viu uma pessoa na rua esses dias e falou, mãe, aquela pessoa tá indo no mercado, né? Eu, filha, tá no mercado, nem sei, gente. Mas, assim, para ela só pode sair para ir no mercado, entendeu? Ontem mesmo, falando com a minha mãe, que é idosa, e fiquei sabendo que a Bonita foi passear no mercado. Se eu falei para ela que não era para ela ir. E eu dei uma, né, pegada, assim, no pescoço dela, por vídeo, que ela mora em Minas. E eu falei, mãe, por que você foi no mercado? E a minha filha de 3 anos ouviu. E ela ficou brava porque eu tava brigando com a avó. Mãe, no mercado pode ir, sim. Eu falei, a vovó não, filha. A vovó não pode ir no mercado. Quem tem que ir no mercado é o titio, que é mais novo. Ficou brava. Então, assim, por quê? Porque eu mostrei para ela, há um tempo atrás, que podia ir no mercado. Então, ela criou uma regra na cabecinha dela de que pode ir no mercado. Por que você tá brigando com a minha avó? Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala perto das crianças. E tem que desconstruir também uma ideia que eu percebo, né, do senso comum, principalmente nas mães, é que criança pequena, criança não entende nada, criança não sabe. Gente, isso é balela. Criança sabe, sim, entende? E pode acontecer coisas sérias com a cabeça da criança, por quê? Porque ela fantasia. Crianças pequenas, elas fantasiam. Elas fantasiam, mas elas não sabem discernir o que é fantasia e o que é real. É muito perigoso, tá? Eu já tive um paciente lá atrás, quando eu atendi a criança, ele tinha 8 anos, tá? Ele tinha medo de morrer. E aí eu fui descobrir. Em 3 sessões eu descobri que ele tinha medo de morrer porque ele ouviu atrás da porta a mãe falando, a mãe ouvindo, né? Alguém contando para a mãe, né? Que alguém tinha falecido na família.
Aí ele achou que ele ia morrer, igual a pessoa. Entendeu? Por quê? Porque os pais não contaram para ele o que aconteceu. Ele só ouviu zum, zum, zum atrás da porta, as pessoas conversando aleatoriamente, mas ninguém falou para ele, fulano, tá acontecendo isso. Ele já tinha 8 anos. E aí ele estava tendo crise de ansiedade, ele não dormia, ele estava tendo sintomas de ansiedade altíssimos, né? E eu lembro que em 4 sessões eu falei para ele, né, e tem desconstruir isso. Eu falei, não, você só tem 8 anos, as pessoas que falecem, as que estão doentes, as que são mais velhas, tal, não sei o quê. E aí ele entendeu e acabaram as crises. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, como isso é falado. E por isso que eu estou falando da questão da educação do vírus. Então, a gente tem que falar que ele é ameaça, ele é sim uma ameaça real, ele é. Mas a gente tem recursos para lidar com ele. A gente está em isolamento, é um recurso. As escolas estão fechadas, é outro recurso, né? A gente está evitando de sair todo mundo na rua, sai uma pessoa para ir no mercado, não sai duas, a gente está parando, né, de fazer as coisas. Então você tem que mostrar isso, não só você ter esse conhecimento, mas a criança também precisa saber, né? Para ela falar, mamãe, porque eu lembro ontem, a minha filha de 3 anos, o pai foi levar o lixo na rua e papai, posso ir com você? Ele falou, não, tem vírus lá fora. Não, papai, mas eu vou de máscara, entendeu? Então, assim, ela já lembrou do recurso, entende? Isso diminui a ansiedade, diminui, ela não vai ficar desesperada. Por exemplo, na hora que elas me vê, né? Às vezes eu arrumo, coloco uma roupa diferente e tal. Mãe, onde você vai? O vírus tá lá fora. Sim, filha, eu sei que ele tá lá fora, mas eu preciso ir no mercado. Ah, tá, no mercado pode. Entende? Por quê? Porque eu estou educando elas para elas entenderem o que pode ser feito e o que não pode ser feito no momento da quarentena. Então a gente não pode só ficar entre a comunicação só com os adultos e esquecer das crianças, né? A gente precisa educá-los sobre o que está acontecendo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá? É importante, né? Para eles não terem crise de ansiedade, para eles não ficarem ansiosos, para eles não começarem a fantasiar sobre o vírus. Por exemplo, eu já vi casos de mãe de que está indo sair para a rua para ir no mercado, o filho entra em desespero, mãe, não pode, começa a chorar, porque acha que a mãe no mercado vai perder a mãe, porque o vírus vai pegar a mãe, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem diálogo com as crianças. Porque a gente não explica para elas o que a gente tem de recurso. Elas podem achar que o fato de estar na rua, de a mãe sair para fora, a mãe já não vai voltar porque ela vai morrer, entendeu? Então a gente tem que aprender a educar os nossos filhos do que realmente a realidade traz, né? E principalmente, né, gente, não só educar os filhos, mas para a gente educar os filhos, a gente tem que ter conhecimento da realidade também, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela não tem recurso, ela chora, né? Então, por exemplo, a mãe está indo no mercado, desesperada, a mãe vai morrer, não vai voltar, começa a chorar, ela não tem recurso. E a gente, quando a gente vai no mercado, a gente vai ficar com medo de se contaminar, a gente faz o quê? A gente chora? Não, né? A gente, né, resolve, tenta criar recurso, usa máscara. Se precisar, usa luva, entende? Se precisar, sei lá, leva o gel, né? Vai no horário que tem menos movimento. Então, a gente tem recursos para lidar com isso. É diferente da criança, né? Mas, se você ensiná-la aos mesmos recursos que você tem para você, você ensina para a criança, ela não vai ficar ansiosa, ela vai ficar tranquila. Ela falar, não, a gente resolve assim, a gente resolve assado, entendeu? Então, é importante, porque assim, qual que é a diferença? A criança, quando ela tem medo e não tem recurso, ela chora. O adulto, quando não tem recurso, ele fica com raiva ou fica ansioso, tá? Mas eu queria que vocês entendessem exatamente que assim, o medo ele é uma defesa biológica, né, do ser humano, né? Faz parte do ser humano ter medo e é natural isso, né, gente? Primeira coisa que a gente tem que fazer, aceite os sintomas, aceite o medo, aceite a ansiedade e vai falar, eu também acho que não vou conseguir quando eu crescer arrumar TV. Esses dias eu fiquei impressionada, porque já aconteceu várias vezes do meu marido ter uns piti, né, gente? Na quarentena não é fácil para ninguém, né? E não é porque eu sou psicóloga que ele está imune, muito menos eu. Então, aí ele brigou com a minha filha e eu falei, né, fui acolher o choro dela. O que aconteceu, filha? O papai só briga comigo, não sei o que. Aí, o que que eu fiz? Eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer, né? Ele tá errado? Mas eu não vou chamar a atenção dele na frente dela. Nunca, gente, façam isso, tá? Aí eu falei, filha, sabe o que tá acontecendo? O papai, ele tá em casa, ele fica muito nervoso quando ele não trabalha, ele fica muito bravo,
mas não é com você, tá? Porque, gente, quando a gente briga com os filhos, quando eles ficam irritados e a gente briga, a gente fala que eles só choram, tal, a gente só fica reforçando a parte negativa do filho, ele acha que o problema é só com ele. E não é com ele. A gente desconta coisas nossas nos nossos filhos. Raiva, irritação, medo, ainda mais medo agora nessa quarentena. Qual o pai e a mãe que não tá com medo? A gente vai descontar nas crianças. Eu tô com medo, eu vou ficar brava com meu filho por outra coisa. Você replica a emoção, né? Você transforma a sua emoção de medo em raiva e desconta no seu filho. Isso também é muito perigoso, entende? Então, por isso que eu falo, se a gente não conseguir, a gente não aprender e não conhecer as nossas emoções, os nossos filhos vão sofrer com as consequências, entendeu? Então, eu fui acolher ela, né, porque ela tava chorando, e eu falei, filha, então, papai, ele tá muito irritado, mas não é culpa sua, ele tá bravo porque ele não tá trabalhando, ok? É, mamãe, é verdade, né? Ele tá aqui dentro de casa com a gente. Eu amor, não é com você, tá? Não fica chorando, não fica triste. Isso faz uns 4 dias atrás. Quando foi ontem, ele deu uns gritos com ela. E eu trabalhando e só ouvindo os gritos. Falei, ai meu Deus, ele tá berrando com as meninas. Aí, a minha surpresa, papai, por que você tá tão bravo, papai? Eu sei que você tá bravo, né? Porque você não tá trabalhando. Nossa, ele ficou mudo. Porque, gente, a gente educa, entendeu? A gente mostra para ela a realidade. A gente tem recurso para mostrar para os nossos filhos que às vezes as pessoas brigam com a gente, não é o problema, não é nosso, é do outro, tá? O problema era do pai, não é dela. Ela não pode se sentir responsável por um mal-estar, né? Uma irritação do pai. Então, a gente tem que pensar exatamente nisso, né? O que a gente pode fazer para acolher a dor das pessoas que estão com a gente nessa quarentena, do marido, do avô, da avó, do filho, do pai, e principalmente acolher as nossas emoções, olhar para dentro para a gente poder ajudar as pessoas. E as mães, as que mais estão sofrendo, que eu sei, né? Eu sou mãe, eu sei como é difícil. Trabalhar em casa com criança batendo na porta não é fácil, gente. É loucura. As minhas filhas já falaram para mim, mãe, você trabalha demais, não aguento mais, sai daí e vem aqui brincar com a gente. Olha, filha, você tem razão, eu largo tudo que eu tô fazendo, 5 minutos, eu falei para vocês, 5 minutos, vai lá e brinca e volta. Elas já vão se sentir super importantes, tá? Então, na verdade, eu queria encerrar para a gente falar um pouco sobre essa questão de não dá para ter controle de tudo nessa quarentena, a gente realmente perdeu o controle de tudo, mas a gente tem recursos para lidar com o que está acontecendo, tá? Não dá para controlar tudo, gente. Parem de querer controlar tudo. Ninguém aqui é Mulher Maravilha para controlar tudo. Não somos perfeitas, somos humanas e a gente faz o que a gente pode de melhor para os nossos filhos, ok? Culpa. Questione a sua culpa. O que você está fazendo pela sua filha para se sentir culpada assim, tão mal? Qual é o crime que você está cometendo com seu filho? Eu duvido que você vai achar. Porque a gente sempre quer o melhor do filho. Sempre a gente vai, né, querer o melhor do filho. Então, vamos parar de controlar as coisas, vamos fazer o nosso melhor, o que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Se você percebe que algo que você quer fazer é do outro, devolve para o outro. Você não pode salvar o mundo, a família inteira. Não dá para ser Mulher Maravilha, tá bom? Cada um dentro do seu quadrado, porque senão você vai ficar ansiosa, você vai pirar, né? E uma coisa que é importante, respira, não pira, tá? Uma analogia que eu vou fazer rapidamente aqui para vocês ajudarem vocês nessa quarentena na hora que vocês verem que vai estourar. Alguém aqui já trabalhou com computador, né? Eu não sei, eu sou mais um pouco mais antiguinha, assim, eu usava CPU, né? Com aquelas telas horrorosas e tal. Quando o computador travava, o que a gente fazia? A maioria das vezes você ia lá e dava um reset, certo? Para ele voltar, porque ele deu bug. Nosso cérebro é igual. Então, quando você estiver desesperada, você vê que você vai surtar, você vai xingar o filho, bater no marido, né? Ou chutar o cachorro. Gente, respira. Quando eu falo respira, respira de verdade. É assim, ó. Inspira e solta pela boca. 3 vezes, no mínimo. Por quê? A mesma coisa que você está fazendo com você, que você fazia, no caso, que eu fazia com o computador, de dar uma bugada nele, né? Uma resetada, você reseta o seu cérebro para ameaça. Quando você está pirando,
sei lá, seus filhos estão se pegando, o mais velho tá com ciúme do mais novo e tá berrando no seu ouvido e você não sabe o que fazer, ele só chora e, meu Deus, o que eu faço com esse menino tal? Respira, inspira pelo nariz e solta pela boca 3 vezes para dar uma resetada no seu grau de estresse, no seu grau de ansiedade. Você vai ver como vai ajudar. Você dá uma resetada no seu cérebro também assim. E aí você fala, tá, o que eu preciso fazer para resolver isso? Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? E o que mais que a gente pode pensar aqui? Alguma dúvida, perguntas? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Pessoal tímido? Tudo que você está fazendo? Ah, eu sei, seus já são homens, né? Temos no chocado. Ah, é relação, né? Para quem já criou menina, agora criar menina, deve ser uma loucura mesmo. Então, né? Gente, alguém tem pergunta aí no Facebook? Para a gente encerrar sobre o que eu comentei. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Ninguém no Facebook tem pergunta e nem no Instagram? Então, gente, eu acho que assim, é importante a gente lembrar que a gente tem sim recursos dentro dessa pandemia, tá? Que não está tudo perdido. A gente tem recursos e a gente pode sim construir recursos novos para lidar com tudo isso, tá? Então, o diálogo com a criança é super importante, é edificante, constrói e salva vidas. O diálogo, a educação, que é o que você vai mostrar para ela como a vida funciona, como as coisas funcionam, né? Isso é importante, tá? Como eu falei para vocês, às vezes as crianças mentem para a gente porque elas têm medo de punição. Então, olhem para isso. Será que vocês estão punindo o filho de vocês? Muito. Tudo que ele faz de errado você vai pune, tudo que ele faz de errado você vai pune. Aí ele começa a mentir para não ser punido, tá? Então, também é uma outra questão. Não sei se isso tem acontecido com vocês aí nessa quarentena. É importante aprender a dividir a atenção de um filho para o outro, tá? Não importa se for 5 minutos, mas divida a atenção. Todos precisam de atenção, nem que seja 5 minutos. Não rejeite. Se você puder não rejeitar naquela hora, não rejeite. Se não tiver como não rejeitar, volte até o filho depois que você terminar do que você fez e acolha o que ele pediu para você, tá? Então, os combinados é importante. Combinou? Cumpra. Não vai cumprir? Não combine. Não minta para o seu filho, tá? Isso vai diminuir a ansiedade, vai diminuir medo nesse período de quarentena. Vai ajudar. Como que eu expliquei para a Eloá sobre a pandemia? Eu falei a verdade, Mônica. Eu falei para ela, olha, tem um bichinho lá fora. Esse bichinho tá deixando as pessoas doentes. Por isso que você não pode ir para a escola. Não pode ninguém sair de casa. A mamãe tem que trabalhar em casa, o papai tem que trabalhar em casa. E aí, a gente tem que ficar em casa até o bichinho ir embora, né? Simples assim, né? Simples. E aí, às vezes ela pergunta para mim, mamãe, quando o bichinho for embora, a gente vai voltar para a escola, né? Quando o bichinho for embora, a gente vai passear, né? Filha, ele tem que ir embora, né? Por exemplo, às vezes o pai sai para fazer um trabalho esporádico ou não. Aí, ele chega, ele já tem o ritual de tirar a roupa lá para lavar, tomar banho e tal. E elas já sabem, a primeira vez que aconteceu, ele chegou, eu falei, ó, ninguém chega perto do papai, que ele tem bicho, tá? Ele vai tomar banho, ok? Aí a Bárbara já recuou e a Eloá também. Aí eu falei, fiquei pensando, nossa, elas vão ficar com medo, né, gente? Não, não ficaram com medo. Nas próximas vezes que ele saiu, ou até eu, quando fui no mercado, eu voltava. Aí eu, mamãe chegou, meninas, vou trocar de roupa, vou tomar banho. Mãe, tem que tirar o bicho, né? Filha, tem que tirar o bicho. Tranquilo. Então, a gente tem que falar a verdade, tá? Teve um dia
Depois de 50 dias de isolamento com elas, que a minha mais velha que começou a chorar porque queria o bolo de chocolate de cenoura da vovó. Tava desesperada pelo bolo da vovó. Mas não era o bolo, né, gente? Ela tava cansada de ficar presa. Então, imagina elas. Aí eu comentei com meu marido e falei para ele: vamos ver se a sua mãe tem os ingredientes, porque minha sogra é idosa, não pode sair. Se ela tiver os ingredientes, vamos pedir para ela fazer o bolo, a gente vai buscar de carro, nem sai do carro e vem embora. Foi o que a gente fez. E aí, como que a gente saiu? Eu comprei máscara de pano para todo mundo, né? Inclusive para elas, porque eu fiquei pensando, na hora que tiver que tomar vacina no posto, né? Tem que ir de máscara. Todo mundo de máscara, todo mundo com gel na mão. Falei para elas, meninas, não peguem no elevador, não pode pegar no elevador, não pode pegar em nada, ok? Tá? Tudo bem? A gente só vai na vovó. Olha, eles gostam de previsibilidade, lembra que eu falei? Previsibilidade. Eles têm que saber o que vai acontecer no futuro. Se você der essa previsibilidade para eles, eles se sentem mais seguros, diminui a ansiedade, diminui o medo, tá? Então, por exemplo, a criança tá brincando e você fala, vamos sair agora. Ah, onde que a gente vai? Ah, a gente vai no mercado. Não, eu não quero ir, vamos e acabou. Porque ela não estava sabendo, ela não foi comunicada para onde que ela tinha que ir. Então, se você der previsibilidade para eles, nossa, você ganha metade aí da mudança de humor com a criança. Então, a gente explicou, olha, principalmente quando a gente vai comprar presente ou vai para algum passeio, a gente só fala quando a gente tem certeza que vai rolar. Já aconteceu, por exemplo, de falar que a gente vai no parque. Ah, hoje a gente vai no parque, de repente cai um toró. Nossa. Esqueci de pegar água, por isso que eu tô. Aí, a minha mais velha começou a berrar. Mãe, a gente vai no parque. Filha, como que a gente vai no parque essa chuva? Como? Então, só avisem na hora que vocês tiverem certeza. Tipo, daqui 15 minutos a gente vai sair pro parque. Aí vocês falam, meninas, vamos pro parque, vamos se arrumar. Ótimo, aí vocês avisam, tá? É uma dica que eu dou. E aí a gente foi na minha sogra pegar o bolo de máscara. Olha, ninguém vai sair do carro, porque eu fiquei pensando, elas vão chorar porque não vão querer abraçar a avó e não vão conseguir. Eu falei, meninas, ninguém vai sair do carro, não vai abrir os vidros, né? Eu nem sabia se abriu, se não abriu, a gente fica até confuso com tanta coisa que a gente ouve, né? A gente não vai sair do carro, ninguém vai cadeirinha, a gente vai pegar o bolo da vovó, vai dar tchau para ela de longe e vai voltar para casa, ok? Ok, mamãe. Foi o que aconteceu. A gente chegou lá, meu marido pegou o bolo, né? Minha sogra deixou lá no muro, ele pegou o bolo, tipo, né? Até horrível, você não pode chegar perto da pessoa. Nossa, é horrível, gente. Mas é uma realidade, né? É uma ameaça real. A gente tem que cuidar dos nossos idosos. Então, aí a gente pegou o bolo e veio para casa. Elas não choraram. A gente chegou em casa, elas comeram o bolo, passearam, viram pessoas, a rua. Elas até brincaram, mãe, aquelas pessoas na rua estão indo no mercado, né? Eu, filha, eu nem sei se a pessoa tá passeando ou tá indo no mercado, gente. Mas o que eu ensinei para elas é que só pode sair para ir no mercado. Entende? Ou se sair, igual a gente saiu, só pode ir de carro, né? Então, é só não mentir, Mônica, fala a verdade para ele, tá? Só que dependendo do que você for falar para ele, você tem que ver se você não vai criar uma instabilidade emocional nele. Por exemplo, se você estiver conversando com a sua mãe, falar, olha, se cuida, não sai na rua, porque se você pegar esse vírus, você vai morrer. Se você falar isso para ela e seu filho ouvir, você vai gerar ansiedade nele. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente verbaliza para as crianças nesse período de pandemia, tá? Se você quer falar alguma coisa assim para sua mãe, fale por mensagem que ele não vai ouvir, ou fale no momento que ele está dormindo que ele não vai ouvir. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Já aconteceu com a minha filha de ver um noticiário sem querer e ela falar, morreu, não sei o quê. Mãe, quem morreu? Eu falei, ixi, até eu explicar, entendeu? Então, fala a verdade. Fala a verdade que vai ser mais fácil para você e ele não vai ficar ansioso e não vai ficar com medo. Então, ele fica perguntando dos primos, aí você fala que os primos têm que ficar com os papais deles, né, na casa lá, por causa do vírus. Cada família tem que ficar junta com os papais. No começo, a minha filha mais velha perguntava, mamãe, onde que estão as minhas professoras da escola? Filha, elas estão na casa dela com os filhos delas, né? Ela tá lá, ela tem que ficar com os filhos. Agora todo mundo tem que ficar com os papais e com os filhos em casa, ok? Nunca mais perguntou. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Mais alguma pergunta que eu não respondi? Alguma coisa? Aí no Facebook alguém tem pergunta? Anitta, depois eu te chamo, tá?
Nenhuma dúvida? Posso encerrar? Bom, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês essa live. Agradeço pela presença de todos. Eu espero que a gente possa criar recursos novos, né? De enfrentamento, né? Nós temos recursos, gente. A gente pode se cuidar sim, a gente pode realmente sair na rua e se cuidar quando necessário, quando for essencial, tá? Não estamos sem recursos. Uma coisa que eu falo para as pessoas, vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem uma analogia que eu faço no consultório com os pacientes para explicar o que é medo e ansiedade, tá? Medo, você tá no safari, sozinha. De repente você olha para trás, você vê um leão. Não tem árvore para você subir, não tem buraco para você se enfiar, não tem nada. Só tem você e o leão. Isso é medo, gente. É uma ameaça real, tá? Ele vai te devorar e você vai morrer. Não tem o que fazer. Só se você acreditar muito em Deus e Deus fazer o leão virar um gatinho. É o único recurso que você tem. Fora isso, não tem recurso, ok? É um medo real, tá? A ansiedade, não. A ansiedade é uma preocupação que você tem do futuro, tá? Então, para a gente tentar trazer isso para a pandemia, o leão está na nossa porta? Na hora que a gente abrir a porta, ele vai tragar a gente? Não, né, gente? A gente pode tentar dar uma driblada no leão. A gente vai no mercado, no horário que não tem muita gente, a gente usa máscara, a gente usa luva, a gente usa gel. A gente tem recursos para lidar com a ameaça. No safari, não tem, tá? Então, a gente tem que diferenciar o que é medo e o que é ansiedade, tá? E se eu for no mercado e me contaminar? E será que se a minha mãe se infectar? Será que o fulano, o amigo meu que está internado, e se ele falecer? Prestem atenção nas frases, nos pensamentos que vocês têm nesse período de quarentena. E se? E será? São pensamentos ansiosos, tá? São pensamentos que geram preocupação. Você quer antecipar futuro, você quer controlar o resultado do futuro. Não dá para controlar futuro, gente. É diferente do medo real, como eu expliquei para vocês. Medo real, leão real, ameaça real, assalto real, né? Diferente, tá? Então, nós estamos ansiosos e com medos, sim, né? Então, qual que é o medo real? É real esse medo ou não é real, né? Por exemplo, esses dias meu marido começou a tossir. Eu falei, pronto, meu Deus, né? Eu fiquei ansiosa, não vou mentir para vocês, tenho 2 filhas, né? Fiquei com medo. Medo não, com ansiedade, né? Porque ele tá só tossindo, eu não sei se ele tá infectado, certo? Se eu não tenho certeza, é ansiedade. E se ele passar mal? E se ele for pro pronto-socorro? E se não tiver UTI? E se ele infectou as minhas filhas? E se elas tiverem problema? Né? E se ele me infectou? Como que eu vou cuidar das minhas filhas? E se? Eu teve uma noite, juro para vocês, eu não tô imune por ser psicóloga, gente. O medo, ele tá aí fora, ele é real. Eu lembro, eu não dormi naquele dia que ele tava tossindo, porque ele ficou tossindo a noite inteira. Eu falei para ele, vai dormir sozinho no quarto. Ele falou, nossa, você tá com tanto medo assim? Eu falei, eu não sei, meu bem, a gente tem que, né, cuidar das meninas. Eu dormi na sala, só que eu não dormi, eu fiquei com medo. Não, medo não, ansiedade. A gente fala medo porque é meio automático, né? Gente, isso não é medo, isso é ansiedade. E se ele passar mal? E se ele tiver? Será? Eu acordei e falei, eu falei, e aí, como que você tá? Fui buscar evidências dos meus pensamentos. Como que você passou a noite? Fiquei com medo dele até passar mal de noite. Tô tranquilo, não tem nada. Aí ele, eu, né, não sei se ele tá falando a verdade. Fiquei de olho. Gente, não tinha mais nada. Não tinha nenhuma tosse. Ele falou, não tem nada mais. Eu falei, então era alérgico. Graças a Deus, né, que era alérgico. Busquei evidências e logo eu notei. Gente, tá vendo? Era ansiedade. Sofri a noite inteira à toa. Por quê? Porque eu também não tô imune. Entendeu? Porque na hora que eu tava ali ansiosa, com medo dele estar infectado, eu fiquei ansiosa e fiquei mesmo. Só no dia seguinte que eu busquei evidências de que aquilo não era real,
que a ansiedade caiu. Eu falei, nossa, por que você não prestou atenção nisso? Já ficou desesperada? Porque, gente, tem muita gente falecendo aí, morrendo, a gente está vendo, isso é real. Então, quem quer que um familiar entre para a estatística? Ninguém, né, gente? Entendeu? Então, pessoal, é isso. Obrigada aí pela presença. Amei fazer essa live com vocês.